o capítulo de hoje é Avance para a Mudança. Não lute com ela. Fala para sua irmã, avance. E avançar não é fácil. Porque a primeira pessoa que quer tentar impedir o seu avanço é você mesma. Então, assim, que seja profético esse livro na sua vida. E o Senhor trouxe algo no meu coração nesses dias de avance. E avançar, você precisa ter outra postura. Avançar requer você abandonar o medo. Avançar requer muitas coisas na sua vida. E eu quero dizer algo para você. Você, no dia que você entrou nessa porta aqui, você reconhece que existe um Deus no céu. Você não veio aqui à tarde à toa. Existe um Deus no céu. E quando você entrou aqui neste lugar, você veio não em vão, porque quando nós vamos à casa do Senhor, Deus tem algo novo para trazer para a gente. E nessa tarde vai liberar uma porção nova. Todas as tardes que nós estamos aqui tem sido liberado porções novas sobre a nossa vida. Eu peguei o último, o final, bonzinho, né? As desbravadoras foram as que começaram. Então, nessa tarde, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 12, 2. Esse foi o versículo que o Senhor vai nos nortear nessa tarde. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, o desejo dele é que nós vivamos o melhor, que é a vontade, a perfeita vontade dele. Então, para que eu mude, para que eu avance, eu preciso de algumas coisas que eu preciso mudar, que eu que tenho que fazer. Que não é o Senhor, é a minha decisão. Eu tenho que decidir querer mudança na minha vida. Não adianta, eu lembro que teve uns tempos que eu falava assim, não precisa disso não. E o Senhor falava assim, muda. E eu falava assim, não preciso mudar. Então, nessa tarde, você precisa querer. Não adianta você sair da sua casa se você não querer. Sabe, tudo que é para Deus, eu venho com a expectativa dos céus. Sabe por quê? Porque eu sei que aonde o Senhor está, Ele muda. Então, para você estar aqui, você precisou sair lá da sua casa, da sua comodidade. Quem não tem um monte de coisa para fazer na segunda-feira? Todas. Se você olhar a dona de casa, até a que trabalha, todas nós temos o que fazer numa segunda-feira. Fechou o ciclo da semana, que é domingo, né? Para nós é o domingo que fecha. Na verdade, o domingo é o que começa. Mas o nosso ciclo fecha no domingo. Na segunda-feira, nós estamos organizando a vida. Então, eu quero dizer para você que o Senhor está te vendo. Da onde você saiu e você chegou até aqui. Quantas pessoas desistiram deste livro no meio do caminho? Quantas pessoas? Mas você decidiu estar aqui nessa tarde. E nós todos os dias temos a chance de recomeçar. Então, uma das coisas que eu preciso fazer, é a mudança de vida. O que é a mudança de vida? É a aquisição de novos hábitos. Estar aberto para aprender coisas novas. Como que é difícil aprender coisas novas? Nós passamos por isso esse ano. Tem gente que acha que eu não passei por isso, mas quando teve a mudança de liderança, nossa, para mim foi muito difícil. E tem gente que pensa que não, né? Mas por quê? Porque eu estava acomodada,
estava tudo encaixadinho, fechadinho. Aí muda a liderança, a característica da pessoa é outra, o perfil é outro. Nós aprendemos com cada líder que se levanta na vida da gente. Se você tem um professor, um treinador, ele tem autoridade naquilo ali para te ajudar. E a mudança da vida da gente, eu preciso estar aberto. Eu lembro que quando começou o ano, eu falei, meu Deus, como que vai ser? Pastora Cássia sanguínea, né? Pastora Cássia, meu Deus do céu, eu não conhecia muito ela. Eu vou usar meu kit ENTA, né? Como diz o Leandro aqui um dia, que a gente depois dos 40 vai adicionando uns kits. O meu é o óculos agora. Então, assim, aprender coisas novas é muito difícil para nós. Como é difícil, eu pensava assim, gente, mas está tudo fechadinho, muito bom com a pastora Marisete. Nós duas já damos certo. Fechou, é nós estamos fechadinha. Aí veio a pastora Cássia e falei assim, ai meu Deus do céu, a pastora Cássia vai fazer assim. Porque é o perfil, cada líder tem sua característica. E todos os líderes que passam na nossa vida é um aprendizado tremendo. Você que já mudou de grupo aqui dentro, você vai entendendo que você passa por uma líder, por outra, é um aprendizado maravilhoso. Então, assim, aquilo que Romanos fala, que eu preciso querer mudar. Eu preciso. E nessa tarde você tem que querer. Olha, você viu ali, ela está num caminho do deserto ou num caminho de pastos verdejantes. E quando nós vemos para a casa de Deus, nós tivemos hoje a opção de estarmos em casa ou de estarmos aqui nessa tarde. E o Senhor contempla isso na vida da gente. Depois eu vou falar isso. Buscar novo estilo de vida. O ser humano, Deus nos deu tantos atributos que nós reinventamos com o passar do tempo. Nós melhoramos com o passar do tempo, mas isso é a minha opção e a sua opção. Então, nesse dia, para eu avançar, eu preciso entender que eu preciso ter uma mudança de vida, mudança de hábitos. Em setembro. Que época que foi o outro encontro? Foi agosto, né, pastora? Agosto. Eu tive série de mudanças na minha vida. Mudei de casa. E quando eu fui para essa casa, o Senhor falou assim para mim, olha, eu quero uma separação sua. Aí eu falei, quero não. Quero de jeito nenhum. Eu falei, como assim, Senhor? Não, eu quero você estudando, eu quero você mudando a sua mente. Eu quero que você traga coisas novas para a sua mente, você precisa mudar. E eu falava assim, como assim? E eu comecei a mudar um pequeno hábito. Eu comecei a ler um livro, O Poder do Hábito. O Senhor foi me direcionando que ler. E aí, nesse livro, ele fala, né, que você, quando você decide, você começa com pequenas coisas. E eu comecei acordando 5h30 da manhã. Eu acordava 10 horas da manhã. Amava. Trabalhei demais, né? Eu trabalhei desde os 13, né, Diva, que a gente trabalhou. Então, eu trabalhei muito. Tenho 20 anos de carteira assinada. Meu sonho era falar assim, nossa, vou dormir, acordar à tarde em casa. E aí, o Senhor proporcionou para eu ficar em casa. E eu comecei a ficar em casa. E aquele hábito, né, de acordar 10 horas e não sei o quê. E eu comecei a estudar a vida de Paulo. E eu comecei a ver Paulo correndo tanto para as coisas de Deus. E eu dormindo. E eu falei assim, como assim? Eu não posso fazer isso com o Senhor. E, às vezes, nós queremos tantas coisas do Senhor. Nós queremos ser sábias, queremos tantas coisas e nós não buscamos isso para nós. E eu comecei a buscar isso como alvo na minha vida. E foi muito difícil mudar esse hábito. Mas, até o dia de hoje, eu tenho conseguido, para a glória de Deus. Para mim, no livro fala
qual que é a dificuldade nossa? Nós queremos o quê? Nossa, amanhã eu vou para a academia, vou malhar todos os dias. Por que você não faz uma meta de 2 vezes na semana? Eu comecei a fazer pequenas metas. Eu precisava começar de algo. Eu comecei de acordar cedo. E aí eu comecei com pequenas metas. E isso tem sido uma transformação na minha vida, que até meus filhos ficam curtindo comigo, né? Porque o meu filho fala assim, não, estuda demais, lê demais. Não, que absurdo, você não lê nada. Você tem que ler. E agora eles ficam assim, o que está acontecendo com ela? Eles ficam entre eles, 3 homens, né? 4 com o Mateus, meu sobrinho, que mora lá. Com o Leandro, 4. Então, eles ficam assim, o que está acontecendo com ela? Eles ficam bolados, que eles falam assim, não, pode dormir. Tem hora que eles mandam eu ir dormir. Não precisa você fazer café da manhã para mim. Eu falei, menino, fica quieto. Meu propósito não é com vocês, é com o Senhor. E eu comecei devagar essa mudança. E eu quero dizer para você, incentivar você, mude. Mude, o tempo está passando. Deus começou a me ministrar sobre o cronos dele. O meu tempo, o meu tempo. E para confirmar, num dia nós estávamos no grupo familiar da Kelly, né? E aí, o grupo de mulheres, que a cada 15 dias a gente reúne, se você quiser participar, tem um monte de líderes aí fazendo, nós estamos fazendo. E naquele dia o Senhor falou isso, tempo. Falou assim, eu estou à porta. Eu estou à porta. Então, irmãs, vamos mudar logo. Aquilo que cabe a você mudar, mude logo. Então, a primeira coisa que eu preciso é mudança. Mudança. Foca. Eu coloquei poucas coisas para vocês fixarem bem. Eu preciso de mudança de vida. Mudança. Senhor, traz em mim uma mudança. Para eu avançar, eu preciso mudar. A segunda coisa, metanoia, mudar a minha mente. Eu fui notando que eu fui ficando tão ranzinza. Sabe aquelas crentes religiosas que vai passando o tempo, só fica apontando o dedo para os outros? Eu estava assim. Aí eu falei, Senhor, não quero isso para a minha vida, não. Fora da minha vida, religiosidade. Fora da minha vida, aquilo que não agrada ao Senhor. O que é a metanoia? Ação de mudar de ideia ou pensamento. Processo constante e crescente, que inicia no momento em que o indivíduo reconhece e aceita. Como que a gente tem dificuldade de reconhecer os erros da gente? Já reparou isso? Sabe qual é o lugar onde é o seu laboratório? Sua casa. Aquelas pessoas que estão ali te conhecem. Aquelas pessoas que estão ali sabem quem é você. E olha que ainda não sabe muito, porque a verdadeira pessoa que conhece nós é Deus. Então, quando você começa a ver, eu vi que eu estava seca, igual essa árvore, sabe? A parte da árvore que estava seca, estava morrendo. Porque eu estava tendo atitudes que não agradavam ao Senhor. Eu precisava me reinventar no Senhor. E eu comecei a buscar isso. Falei, Senhor, como? E o Senhor me deu uma passagem que fala em José. 3 dias eu comecei a estudar José, que eu não dava conta nem de conversar com a turma lá de casa. Aí eles ficam assim, nossa, quando você é intensa demais. Mas eu fiquei 3 dias. 3 dias estudando José. Eu falei, Deus, José era filho. José era um filho que se tornou escravo. Mas aquela escravidão não prendia ele lá naquele lugar. Quem conhece a história de José? Algumas pessoas não conhecem. José, os irmãos dele, ele era o filho preferido do pai, porque ele era um filho obediente. O filho que obedece, a gente meio que tem uma preferência mesmo. A gente tem que vigiar nisso. Lá em casa eu tenho 2 pessoas com características muito diferentes uma da outra. Um quer estudar. O outro, agora mais recente, ele quer Deus.
Ele quer Deus, tudo dele é Deus. E ele vai, hoje mesmo tem um culto lá no Awik. Ele chegou, não almoçou e foi lá no culto. Aí eu falei, gente, como que esse menino vai? Estudou a manhã inteira, né? Devia de estar morrendo de fome e foi. Falei, meu filho, você não quer almoçar? Você não quer dizer, não, eu vou. Então, assim, eu preciso querer mudar essa mente. E nessa metanoia aqui, nessa mudança do meu próprio pensamento, eu lembrei desses filhos meus. O ano passado, o Lucas, o sonho da vida dele é USP. E quando, em 2016, eu tive um câncer no estômago, eu falei, você não vai para longe de mim. Era o 3º ano dele. Eu falei assim, quero você perto. E eu não deixei ele prestar a USP. Um menino que hoje estuda no melhor lugar de Goiânia, porque foi o melhor que Deus deu para ele, sem pagar R$1, porque Deus é Deus. Deus, quando você entrega a sua vida para Ele, quer mudança, quer mudar a sua vida, Deus faz umas transformações. Esse menino, no 9º ano, chegou em mim e falou assim, mãe, eu quero estudar em 3 escolas aqui em Goiânia. Na época era o WR, o sonho dele era usar aquela camiseta. Sonho da vida dele, ele pesquisava. Desde o 7º ano ele falava, eu vou ser médico. Aí eu pensei, trabalho com médico, soberbo. Falava desse jeito para ele, porque eu pegava uns terríveis, né? Você não é, tá, Débora? As daqui nenhuma é. Mas, assim, os que eu peguei, né, patologistas, eles são meio bravos. E aí ele, mãe, eu quero ser médico, e eu meio que desconstruía, e o Leandro queria. Mas era algo que nasceu no coração dele. E ele orou um dia, e ele falou assim, mãe, eu quero ir para esse lugar. Nessa época, o Leandro ganhava R$1.500. O WR era 1.350. Ele briga comigo, deve falar que é 1.500, porque tinha os descontos, era 1.350 que ele recebia. Eu falei, meu filho, você é ótimo em matemática, né? Ele, sou. Então, meu filho, você sabe que não dá, né? O que seu pai ganha hoje não dá para pagar aquele lugar. Aí ele, sei, porque eu acho que a gente tem que trazer os nossos filhos para a realidade, né, das coisas. E quando eu falei isso para ele, eu falei, mas meu filho, na hora eu ia ainda bater mais pesado. Você está doido, menino? Aí o Senhor falou assim, cala a boca. Aí eu falei, calei, dei uma respirada. E falei assim, meu filho, esse é seu sonho? Ele, é, mãe, este é o meu sonho. Eu falei, então nós vamos atrás do seu sonho. Irmãs, eu morava em Campinas. Você não tem noção. Era totalmente fora da minha realidade. Eu pensava, Deus, como o Senhor vai fazer? Deus, como que o Senhor vai fazer? Vim no Olimpo, o Olimpo não fazia... Hoje eles fazem, né? Muitos lugares estão fazendo. Você faz a prova, eles te dão meia bolsa. O único que dá bolsa integral hoje aqui em Goiânia é o WR. E aí eu falei assim, meu filho, vamos lá, vamos correr. E foi fazer a prova, ele jejuou 21 dias sem a gente pedir, porque eu quero que você, a palavra de Deus fala que você tem que aprender com as mais velhas. Às vezes, aquela que já correu um percurso que você ainda não correu em Deus. As velhas não quer dizer só idade. É experiência em Deus. Tem gente que tem mais experiência que você aqui, que já criou os seus filhos pequenos, já sabe como que é. Então, assim, naquele momento ali, eu falei assim, meu Deus, como que vai ser? E toda a vida nós ensinamos ao Senhor, para os meus filhos, falou assim, olha, se o papai e a mamãe não dá conta, o Deus dos céus dá conta. E eles têm testemunhos, assim como os seus, pastora Jordana, tremendos no Senhor. De criança, deles orarem, as coisas aconteciam assim, gente, eles oravam hoje, acontecia. Era uma coisa assim, o céu abria para essas crianças. A fé deles é tão linda, eles não são igual nós.
cheio de coisinhas. Ah, mas será que Deus vai fazer ao tempo? Às vezes a nossa sabedoria demais, a nossa inteligência demais nos atrapalha. Porque a gente calcula o tempo, calcula o espaço, não vai dar, não vai não sei o que. E Deus está falando, confia em mim. Confia em mim. A sua casa eu estou cuidando. É da sua casa que eu estou cuidando. E você fala, não está não. Mas criança não é assim. Eu dei aula para criança. Eu fui muito intensa com os meus filhos. O tempo que eu tinha para os meus filhos, a minha mãe está aqui, ela é de prova. O tempo que eu tinha para aquelas crianças, eu ensinava a palavra de Deus. Eu fui para dentro de um seminário, fazer seminário de criança, assim, 2 anos, para estar junto com eles. Porque eu entendia que se eles entendessem quem era o pai deles, assim como José entendeu que Deus estava no controle, porque José tinha a opção, quando os irmãos dele jogaram ele aqui naquele buraco, ele tinha sonhos. Aí ele contava os sonhos para os irmãos, vou contar rapidinho. E aí tinha muitos irmãos que tinham inveja dele. Isso é o natural, gente, acontece. É o secular que a gente vive, no trabalho. No trabalho, tinha pessoas que perseguiam, assim, ó, era base de oração, e o Senhor foi me dando a vitória. E, assim como José, você tem que saber quem você é em Deus. Vem tribulação? Vem. Mas você entende que aquele que começou a boa obra, ele vai fazer algo sobrenatural, vai ter um final de glória na sua vida. Você precisa entender isso. E para você entender isso, você precisa mudar a sua mente. Tem hora que eu tenho que mudar, tirar. E aí esses meninos toda a vida foram criados nessa dimensão de glória. Jesus pode fazer, meu filho. Eu lembro, assim, agora eu estou aqui, não estava pensando em falar isso, né? Eu estou lembrando de quando a gente orava para ir para uma casa nova. Eles oravam com aquela intensidade. Eu falei assim, olha, nós vamos ter que mudar. Veio uma filhada. Eu estou abrindo as caixinhas, não estou fechando, né? Mas eu vou fechar. Aí, a mulher é assim, né? Vai abrir. E aí, eles falaram, eu falei assim, olha, nós vamos ter que mudar, porque uma afilhada nossa ia morar com a gente. Aí eles, nossa, nós vamos mudar, papai do céu, eu quero uma casa com piscina, uma casa com parquinho. Eu já comecei a ficar desesperada. Eu falei, hã? Como assim? Papai não vai dar conta. Pensei em falar, mas aí, como eu estudei, né, a respeito de criança, eu falei para eles assim, olha, vocês sabem o sinaleiro? A Rosângela já estudou também. Tem o verde, o amarelo e o vermelho. Se for da vontade do Senhor, Ele vai dar isso para nós. Mas se não for, vamos esperar com o tempo. Mas todos os dias eles oravam. E aí um dia a gente procurando casa a cara, perto da empresa que nós tínhamos. E aí um amigo do Leandro falou assim, o que é que você está procurando aí? Aí ele, estou procurando uma casa. Aí ele falou assim, vamos lá na minha, essa casa eu fiz para as minhas filhas. Na hora que ele falou isso, eu já, vamos, Leandro, vamos lá. Porque um pai faz o melhor para os filhos. O seu Deus, que é seu pai, faz o melhor para você. E aí eu falei assim, Leandro, vamos lá. Aí ele, não, é bem ali, não sei. Leandro, fica quieto, vamos lá. Nós fomos. Ai, gente, na hora que eu cheguei naquela casa, eu não chorava, não. Eu urrava. Porque, do mesmo jeito que vocês verem, eu intensa com Deus, quem me conhece sabe disso. Eu sou assim mesmo. Eu cheguei naquela casa, quando a gente abriu o portão, tinha uma namoradeira, um parquinho e uma piscina. E, assim, tudo que aquele menino orava. Tudo. Gente, sabe os detalhes? Na hora que eu olhei, ele falou assim, Leandro, para você eu vou fazer um preço especial. E o Leandro tem um dom, de tudo que ele pega, ele transforma no melhor. Ele tem esse dom de limpeza, de arrumar. Põe ele para arrumar um negócio que a minha sogra ensinou aquele filho dela, tudo de bom nesse sentido. Ele transforma. E ele falou assim, amor, fechamos um negócio com um cara baratinho. Ele virou para mim e falou assim, amor, não vamos trazer ele aqui, vou dar uma geral aqui. Mandou o jardineiro arrumar aqueles pingos de ouro, que tinha tudo cercadinho na moradeira. Gente, no dia que eu levei essas crianças lá,
Isso ficou marcado na vida dos meus filhos, que eles podem ter 70, 80 anos, eles vão saber que existe um Deus, que escutou a oração deles quando eles tinham 5 anos. O Luiz tinha 5 anos, e era o Luiz que orava. Quando ele entrou naquele lugar, ele ficava assim: mãe, Deus fez além do que eu pedi. Aquele versículo que você me falou, além do que eu pedi, Ele fez. E eu falei: Deus é assim. Deus é assim, meu filho. Deus faz essas coisas extraordinárias. E nessa tarde eu quero dizer para você que Deus faz tantas coisas que o Lucas, com esse testemunho, lá de trás, no dia que ele foi para prestar esse vestibular, ele falou assim: eu vou pedir ao Senhor e vou fazer 21 dias de jejum. E eu querendo, como mãe, protetora: não, você não pode ficar sem comer. Eu ia falar isso para ele. O Senhor, de novo, cala a boca. Por isso, minhas irmãs, nós precisamos estar com os ouvidos atentos. Sabe, a Joyce falou aqui, ela falou de algo na vida dela que aconteceu, que ela tinha que mudar, né? Aí, mudar os horários dela, teve que aumentar, porque ela ia para a televisão. E aí, quando aconteceu isso, o diabo começou a levantar circunstâncias para que desfocasse a Joyce, porque Deus requeria dela um tempo de consagração, porque ela disse que começou a ver que os pastores estavam falando que ia vir um tempo de muita cura, de muita unção de cura, e Deus falou para ela que ia usar ela dessa forma. E aí ela pegou e falou assim: nossa, então eu preciso me consagrar, está preparada para isso. E ela disse que começou a acontecer circunstâncias lá com funcionários para tirar ela do foco. Então eu quero que você entenda que muitas vezes o diabo vai tentar tirar você do seu foco. Ah, não vai naquele manancial, não. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém na face da terra que buscou a Deus não saiu da mesma forma. Ninguém. Faça seu teste aí com Deus. Que um dia meu marido virou para mim e falou assim: olha, Deus, crente é para gente idiota, burra, ignorante. Não, acabou com a minha raça nesse dia, porque a família dele era muito culta. E aí eu falei para ele assim, nesse dia eu fiquei calada, né? Eu estava me convertendo, minha mãe estava orando para a nossa conversão. Minha mãe é a maior evangelista. E nenhuma cadeira de roda prende ela no que ela é. Porque ela sabe qual é a essência dela. Porque o diabo às vezes quer nos prender. Quando eu vejo o testemunho do Nicélio, da Rosane, e às vezes as pessoas querem um testemunho de sucesso. Você quer um sucesso maior do que todo dia você vencer os obstáculos da sua vida? No dia que eu fui lá na igreja dele, eu fiquei pouco chocada. Porque nós pensamos, bonitona foi lá, falei: deve ser uma igrejinha. Porque olha a situação, 2 cadeirantes. A gente olha pelo natural, irmãs. Eu não vou ser hipócrita aqui, não. Você também olharia dessa forma. Nós estávamos indo lá para conhecer a pastora Guiomar. Deus tinha dado essa direção para a Eliana, e nós fomos lá. E aí eu peguei e falei assim: nossa, deve ser uma igreja. Gente, quando eu cheguei lá naquela igreja, eu chorava. Mas eu chorava de vergonha de Deus. Porque ele tem uma fé na mente daquele homem. Gente, se você vê a igreja, aquele trem mais lindo, parece uma Batista Lagoinha, sabe? Assim, abertona, e ele construindo numa cadeira de roda, ele que dá o comando. Não é a pastora Guiomar, não. Ela falou: se eu pôr a mão, estraga tudo. É tudo a ele. Amor, nós vamos colocar os pisos da igreja. Ah, mas não tem. Nós vamos. Então, não perca, tá? Traz seu marido, alguém que você conhece. Não perca, porque é chocante o testemunho daquele casal. Então, eu quero dizer para você nessa tarde que nada te limita, porque um Deus que te fez, que te conhece, que é seu Pai, Ele sabe o que é de melhor na sua vida. A única coisa que você precisa fazer é abrir a sua mente. Senhor, eu quero essa mudança para a minha vida. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu não aguento mais ser assim.
Eu comecei a falar isso para Deus, eu não aguento mais ser assim. Deus, não é isso que o Senhor me fez. O nosso passado, às vezes, quer dizer para nós que nós não somos ninguém. Porque da onde você veio? Você consegue lembrar? Às vezes eu tento lembrar, antes da minha conversão, como eu era. Esses dias o Leandro está contando para os meninos como que me conheceu. Eu fiquei pensando assim, eu falei, ai, credo, não gosto nem de lembrar daquela pessoa. Falo desse jeito, nossa. E os meninos falam assim, você era assim, irmã? Eles curtem com a minha cara, né? Eu, era desse jeito. Você vê que jeito que é uma pessoa sem Deus. Eu era desse jeito. Uma coisa que eu sou muito sincera com os meninos, eu converso muito aberto com eles. A gente não tem aquela falsa religiosidade, não. Eu tenho homens de Deus, homens que vão fazer diferença nessa nação, então eles precisam saber da realidade, das coisas. E o Lucas, quando ele foi prestar essa prova, né, no WR, ele estava concorrendo com 2.000 alunos. Eles geralmente colocam umas 5, 6 bolsas. E esse menino jejuou, tudo que era prova que ele fazia, ele fechava. Só que essa prova, esse menino, na hora que eu fui buscar ele, a pergunta que todo vestibulando, que todo mundo que estuda, que faz prova, essa pergunta, e aí, como que você foi? Aí eu fiz a pergunta tipo, e aí? Fui péssimo, não passei. Aí eu falei, epa, a última palavra não é a sua. Se Deus tiver um propósito para te colocar naquele lugar, ainda que você saiu mal nessa prova, você vai para esse lugar. Aí ele falou assim, mãe, viaja, não. Eu não. E aquela frustração, sabe? E naquele tempo a gente viajou, aí ele passou no Visão, na época, que eram os 3 melhores, eram eles, né? 5 anos atrás. E aí eu falei, vamos fazer a inscrição no Visão, vovó dá 200, outra vovó dá 200, e a mamãe dá 200, e vamos para o Visão. Ganhou meia bolsa, R$600, fechou a conta. Comprei o uniforme, a única coisa que eu deixei para comprar de última hora foi os livros. E aí, cheguei de viagem. Quando eu chego aqui de viagem, no dia 12, no dia 13, eu recebo uma ligação. E as aulas iam começar dia 14. Olha, o professor Rubens não está achando sua casa, ele está chegando aí. Eu falei, vixe, minha casa bagunçada. Eu, nossa, deixa eu arrumar minha casa, não sei o quê. E fui arrumando. Ele chegou lá. E aí ele falou assim, não, dona Dilma, não vou entrar, não. Vem aqui. Nós fomos lá na porta, chama o Lucas lá. Aí foi eu, o Lucas e o Luiz, aí ele falou assim, eu queria conhecer. Foi o William e o Rubens, né, que é o WR. Eu queria conhecer o primeiro lugar do colégio WR. Glória a Deus! Deus é fiel. E quando veio o câncer, eu pensei assim, meu Deus, e agora, 3º ano, esse menino vai fazer esse vestibular. Ele não vai ter cabeça. Porque ele estudava tudo. Tudo sobre câncer. Tudo. Ele sabia de tudo. Por isso que, às vezes, o conhecimento demais não é bom, sabia? Porque quando você é ignorante, pelo menos você não sabe. E aí eu falei, meu Deus. E o Senhor tinha falado para mim assim, esse vestibular eu vou dar para você. E eu falava, como assim para mim? E ele prestou o vestibular no 3º ano, ele passou na ESC. Só que quando eu vou buscar ele no colégio, ele não avisou para ninguém. Só que o colégio sabia que ele tinha passado e o colégio já começou, os alunos começaram a já ir em cima dele. Aí ele virou, aí eu olhei para a cara dele, o Leandro todo, né, que pai fica mais feliz que o filho, gente. Parece assim, que é uma emoção dobrada, né? Parece que é uma realização nossa. Poxa, consegui, né, conduzir esse menino até aí. E aí, quando eu chego lá no WR, eu olho para a cara dele e falei, esse menino não vai fazer esse vestibular. Aí ele falou assim, mãe, eu não quero ir. Eu fiquei transtornada, só que para ele eu fingi... Ah, é? Não, depois na conversa.
E o Leandro falava assim, como assim esse menino não vai querer fazer? Essa faculdade é melhor do que o UFG, né? É melhor hoje do que o UFG. E aí eu fui conversar com ele. Ele falou assim, olha, mãe, esse vestibular eu dou para você. Ele usou a palavra que Deus tinha falado comigo. Mas eu quero tentar esse. Eu quero isso, eu sonho com isso. Eu sonho com isso. E naquela hora eu dei uma respirada. Naquele momento eu não sabia ainda que eu ia ser curada. E eu falei para o Leandro, a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos deixar esse vestibular para lá. E, para a glória de Deus, esse câncer veio. Só que esse câncer foi embora. Através de oração da minha mãe, através da oração de mulheres aqui desse lugar. Minha mãe, no dia que eu fui para a cirurgia, ela orou por mim, me ungiu, falou, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor traz de volta. Foi o Senhor que me deu, traz de volta. Então, eu quero dizer para você nessa tarde, não tem circunstância difícil demais. Sabe, quando eu olhei para José, que eu fui estudar aqueles dias, ele perdeu a casa dele, José perdeu o lar dele. Ele foi abandonado pelos irmãos dele. Quantas vezes esse menino, ele tinha 17 anos, irmãs. Quando ele saiu, quando ele foi à presença de Potifar, foi 35 anos. O que esse homem passou e ele não ficou amargurado. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você que vem lutas na nossa vida, porque Deus é bom. Hoje eu sei entender isso. Hoje, quando eu olho o câncer que passou, aquela pessoa de 2016 não é aquela pessoa mais. Aquela pessoa de 2016 não estaria aqui jamais subindo para falar. Porque tinha medo de falar em público. Então, eu quero te animar nessa tarde, busque ao Senhor intensamente. As coisas de Deus têm que ser intensas, porque Ele morreu numa cruz por você. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava falando para você, eu acredito em você. Você é o melhor que há em mim nessa terra. Você é tudo aquilo. Jesus não se arrependeu de ter morrido por você ali naquela cruz. Aquela cruz foi cruz de dor, mas para que você tenha vida nessa tarde, para que eu tenha vida nessa tarde. Então eu quero dizer para você que no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, entreguei de verdade, você sabe através de quem que Deus usou? Claro que a minha mãe estava orando, porque ela sabia as bênçãos que ela tinha em casa. As garotinhas terríveis em casa. Estava novinha, mas estava dando trabalho já. Foi numa tarde, eu já contei isso aqui, numa tarde eu fui numa mulher de oração, eu saí de lá, eu não entendi nada, eu cheguei não entendi nada, eu só sei que a mulher falou, tem 3 meninas aqui custosas dando trabalho para a mãe até, levanta a mão, eu falei, não levanto nem a pau aqui a mão, essa velha está doida, pensei comigo, essa velha está viajando, aí eu olhei assim, tinha 100 pessoas, eu falei, tem um monte aqui. A senhorinha foi lá, porque minha mãe falou assim, irmã Margarida, leva essa menina lá, porque ela está dando trabalho demais. Aí a irmã Margarida levou. Ela foi em mim. Ela já tinha levantado um monte de mão. Ela, não, Deus me mostrou quem é, não adianta não. E meu coração... Eu falei, ai, tomara que não seja eu, tomara que... Eu já sabia que era eu. Ela foi lá e me pegou. Quando ela orou por mim, eu nunca mais consegui ser a mesma. Eu nunca mais consegui ser a mesma. Olha que eu tentei, porque eu não entendi nada. Eu falei, nossa, eu recebi uma oração lá e deu uma melhorada. Arrancou tudo de mim. Só que Deus tem os planos perfeitos nele. E Deus ouve a nossa oração. Deus ouviu o clamor da minha mãe, que queria que a casa dela tivesse salva, que as filhas dela estivessem no caminho do Senhor. E as orações da minha mãe subiu. E nesse período eu casei, eu não tinha convertido ainda com o Leandro. E o Leandro do mundo, eu do mundo. E aí começou o processo quando nós casamos, de Deus na nossa vida como casal. Eu estava no meu serviço e a minha amiga falava assim, ai, que vontade de voltar para a igreja. Ela era desviada.
Ai, mas que vontade de voltar para a igreja. Eu falei, gente, por que essa menina não volta? Eu não entendia, por que ela ficava falando isso no meu ouvido. Aí eu falei assim, ai, Lucélia, por que você não volta logo para a igreja? Para de ficar falando isso. Aí ela falou assim, ai, Dilma, eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Aí eu falei, que dia que é o culto lá nessa igreja? Aí ela, é quarta-feira, vai ter isso, vai ter aquilo. Ia ter tipo uma cruzada, era na Quadrangular. E aí eu falei para ela assim, não, eu vou com você. Vamos lá, eu vou com você. Olha, uma desviada. Olha como que Deus trabalha. Chegou lá, eu converti. E eu já cheguei em casa diferente. E esse homem já olhava para minha cara assim, meu Deus, o que é isso? O que essa mulher doida veio? E eu já ficava chorando. Ai, mas lá é bom demais. E levei ele na igreja da minha mãe. Chegou lá na igreja, o pastor nunca fala de oferta, o pastor da minha mãe. Ele tem uma resistência de falar de oferta, ele é muito certinho. Nesse dia, só fala de oferta, porque estava construindo a igreja. Aí foi ele e minha sogra no meu ouvido. Nossa, porque igreja só pede, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pronto, soltou os capeta tudo nos dois. Era um e o outro. Na minha cabeça, eu, ai, Jesus. Só que numa das pregações, esse pastor falou assim... E eu orava e falava, Deus, eu quero converter, eu quero meu marido batizado. Deus, eu quero batizar junto com meu marido. E aí tinha umas irmãzinhas que eu não sei de onde, falavam assim, não, o meu demorou 25 anos. Aí que eu orava mesmo, eu aprendi a orar, foi nessa época. Eu falo que o meu, assim, aquilo que Deus me marcou em oração foi essa época. Eu falo, Jesus, eu não falava repreendo, não. Nossa, essa boca dessa mulher não aceita, e não sei o quê, porque eu falava outros termos, né? Hoje a gente já fala de um outro jeito. Mas naquela época eu falava, nem Deus o livre. E o Leandro, para a glória de Deus, converteu junto comigo, batizou, Deus fez uma obra naquele homem. Teve um dia que ele ficou tão nervoso. Eu não sei por que você está indo nessa igreja. E falou. Então, tá. E bateu na mesa assim. Deus é Deus? Falei, Deus é Deus, pode fazer tudo. Então, tá bom. Eu quero passar no vestibular. Escuta o que eu estou te falando. Por isso que Deus gosta, a palavra de Deus, quando fala que não gosta do morno, é verdade. Deus gosta ou do frio ou do quente. Que é aquele que fica assim, ai, estou na igreja hoje, amanhã estou no mundo. Estou na igreja hoje, amanhã eu estou no mundo. Você nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Desculpa te falar, desculpa. Tenho que falar isso para meus filhos. Ou você é, ou você não é. Se entrega. Sabe aquele neném que joga? Não, peraí, eu vou te servir de verdade, Senhor. Nós aprendemos isso. Nossa linhagem da nossa época, nós aprendemos forte. A gente ia para a casa do Senhor, a gente buscava Deus assim. O Leandro, vai escutando, o que acabou com a minha raça. Foi para a igreja. E falou, aí nesse dia que ele chegou lá em casa, bateu na minha mãe. Bravo, pensa no homem que era bravo. Se Deus é Deus mesmo, eu vou prestar vestibular, não vou pegar nenhum livro. Você está me escutando que eu não vou pegar nenhum livro? Aí eu olhei assim para a cara de Jesus, eu falei, meu Deus, como que ele vai passar? Ué, não vai estudar? Pensando, né? Você está me escutando? E apontava o dedo assim para mim, eu falei, estou escutando. Deus é Deus ainda? Você acredita? Eu acho que ele estava me testando, né? Deus é Deus. Então, se eu passar no vestibular sem pegar num livro, eu sirvo esse Deus. Minha filha, aí começa a irmã. Eu não sabia orar. Eu punha a mão assim nele. Jesus, perdoa essa mente tenebrosa desse homem ruim. Porque ele falava, meu Deus, se Deus escutar isso, ele vai fulminar esse homem aqui. E tal. Aí a semana do vestibular. E ele foi tão esperto que ele não me falou. Ele falou que o resultado era daqui a um mês. Naquela época demorava mesmo. Só que o resultado saiu, tipo assim, 2 semanas. Só que na semana, olha o trabalhar de Deus, que eu acho lindo. Por isso, abre sua mente. O trabalhar de Deus é lindo. Eu não ia contar um testemunho aqui hoje. Falei lá em casa, não vou contar testemunho, é só a Bíblia aqui hoje. Mas o Senhor, nós temos que falar as coisas boas do Senhor, compartilhar nessa tarde aquilo que Deus faz. E para você entender que eu sou igual a você, que se você fizer as mesmas coisas, ouve a liderança que está perto de você, você vai romper as cadeias que andam te prendendo. Olha, às vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim,
Não, se ela foi constituída líder, foi o Senhor que deu essa autoridade para ela. E naquele dia ali, ele pega o vestibular, um dia antes do vestibular, saiu sobre... Ai, esqueci aqui agora. Plebiscito, no jornal. Plebiscito. E ele assistia jornal, a gente nem assiste jornal, plebiscito. Quando foi no outro dia, a redação dele foi o quê? Plebiscito. Ele era o único que sabia tudo sobre plebiscito. Eu falei assim, gente, nunca vi uma redação tão boa. Só que quando esse homem pegou o vestibular, pegou esse resultado, ele não era aquele Leandro. Mas, gente, a transformação do Leandro foi tão assim, que aquele homem aqui não precisou de ninguém falar para ele, você não pode sentar assim, você não pode cruzar as pernas. Tipo assim, algumas coisas, ele mesmo já foi arrancando o CD deles, mas eu que ficava, mas o que você vai fazer com o CD? Vou queimar, não quero para os outros também. Ninguém precisou falar para ele que tinha coisas que não cabia mais para ele. Ele chegou na livraria evangélica e falou assim, eu quero a maior Bíblia, quero a melhor Bíblia que eu quero estudar. Na época era pentecostal e é até hoje também, né? Claro que tem outras melhores. E esse homem mudou tanto. Ele cresceu assim, ó, num ano. O Ranieri, ele foi batizado no Espírito Santo. Ranieri, a pastora Marisete conhece. O Ranieri já era da igreja velha. Aí o pastor falou assim, consagra que você vai ser batizado no Espírito Santo. Aí eu quero te dar essa dica. Está chegando o encontro? Começa a consagrar essa semana. Começa a consagrar. Você acha que eu não faço isso? Posso ser líder, pode ser o que for, pastora. Começa a consagrar, fala, Senhor, eu preciso romper. Tem coisas que eu preciso romper na minha vida, eu vou buscar o Senhor, porque a palavra de Deus fala que aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Senhor, eu quero ser batizado. E o Leandro foi buscando isso. Aí o Ranieri, pastora, no dia, o Leandro foi batizado. Como assim? Chegou no pastor, como assim ele foi batizado e eu não fui, que estou na igreja há 10 anos. Aí o pastor Geraldo, ai, Ranieri, isso aí é busca. É busca. Vamos caminhar. Vou terminar o testemunho. Tem mais algum? E existe uma outra coisa que nós precisamos passar sobre a metamorfose. Essa é você e Deus. O que é metamorfose? Mudança. É a transformação de um ser em outro. Eu lembro daquela passagem de Nicodemos. Ele falou para Jesus, como pode? Como assim? Eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Não, sabe como que você nasce de novo? Quando você entrega verdadeiramente. Você fala aqui, Senhor, eu sou tua. E no dia que você faz isso, você entenda uma coisa, que tudo que acontece na sua vida tem um propósito de Deus. Ele quer te ensinar. Deus quer te ensinar. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu tive o Lucas, foi bênção, Luiz veio com doença. E eu comecei, ai meu Deus, só que Deus cuidou de cada detalhe. Quando eu terminei, nós sofremos com essa criança 8 anos. Quando terminou essa batalha, eu não era aquela pessoa mais. Meus filhos eram de Deus demais. Porque a gente só dependia de Deus, a gente não dependia de mais ninguém, não. Porque eu não tinha mais médico para procurar. Médico não tinha solução para o meu filho. Fazia exame, não dava nada. E o menino caía e morria. Ele veio de uma gestação que eu tive RH negativo. Mesmo eu tomando a vacina, ele foi um caso raro, de 0, eu já estou até acostumado com esse caso raro, os médicos já chegam em mim, isso que você está sofrendo é um caso raro. Doutor, vamos. Então, você precisa passar por essa metamorfose, você e Deus. Sabe, nós falamos aqui mudança de vida, nós falamos aqui, não volta, né? Metanoia. E nós estamos falando de metamorfose. Deixa eu falar uma coisa para você. Busque o Senhor. Talvez você está vivendo uma circunstância que você fala assim, não, Deus, não tem jeito. Tem jeito. Sabe onde era para eu estar hoje? No céu com o Senhor. Tem hora que eu fico assim, ai meu Deus,
vontade de ir para o céu, né? Mas era para mim estar no céu com o Senhor, e o Senhor quis que eu ficasse aqui. Então, Ele tem planos, Ele tem propósitos na sua vida, e nessa tarde você precisa avançar. E para avançar, eu preciso tirar meu orgulho. Deus está me ensinando isso com os meus filhos. Eles têm me ensinado coisas que eu falo assim, não acredito. Me ensinado a ler. Eles têm me ensinado com a atitude dele. Tem hora que eu olho assim para o Lucas e falo assim, ai, Jesus, que preguiça, como que esse menino dá conta? Minha mãe mesmo fala, nossa, esse estudo deles é um trabalho. Mas ele está alcançando aquilo que ele quer em Deus. Foi liberada uma palavra para nós aqui. Por isso que você tem que acreditar nos profetas do Senhor. Quando Deus transforma a sua vida, Ele usa pessoas que você fica assim, ah, Deus pode fazer isso? Pode. Nossa pastora liberou uma palavra para nós. Sabe qual foi a palavra? Que os nossos filhos pegarão os melhores lugares dessa terra. E eu peguei essa palavra para mim. Eu falei, Senhor, meu filho vai ser um Nobel de Medicina. Você acha que eu estou vendo? Você acha que eu quero o Nobel de Medicina para falar, aqui, para ele também? Eu já estou formando o caráter dele. Eu falei, você vai ser Nobel de Medicina para nós irmos para as nações. Meu marido tem um sonho de ir para as nações. Ele tem um sonho. E eu tinha medo. E hoje eu tenho entregado, o Senhor tem trabalhado. Você está vendo aí o problema quem que é o problema da casa, né? Quem que Deus trabalha? Em mim. Porque quando ele converteu, ele não queria saber de nada, ele queria ir para as nações. Não, eu quero falar de Jesus nas nações. E eu tenho visto isso na minha vida do meu filho Luiz. Essa semana passada, ele chegou em mim e falou assim, mãe, eu falo muito do Lucas e protejo muito o Luiz. Porque aquele menino vai ser ousado e usado no Senhor. Ele, como eu falei para vocês, ele ficou doente. E meu tempo acabou, né? Ele ficou doente. E ele, com essa doença, o pastor, eu estava menstruada nesse dia, né? Estava naqueles dias. Um pastor chegou e falou assim, vem cá, quero orar para você. Leandro, ai, meu Deus, na hora de serviço orar. Não, o pastor vai orar na hora do almoço. Aí eles foram orar. Leandro trabalhava aqui na Refrigerantes Imperial. Ele falou assim, olha, entrega uma palavra lá para sua esposa. Fala para ela, não temas, eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ele será grande, perfeito e maravilhoso. Deus deu até o sexo. Que fala de Jesus para Maria, né? E ele falou assim, olha, fala para sua esposa não temer com o que há de vir, porque Deus vai levantar essa criança. E o Luiz nasceu, foram 7 anos terríveis da nossa vida. Toca em você é uma coisa, toca no seu marido é uma coisa, mas toca no filho seu, não é? Você ora muito mais intenso do que para você. Luiz morria na nossa mão, assim. E outra coisa que a gente precisa nessa tarde, para avançar, de resiliência. Está vendo o deserto aí? Você ser resiliente é no meio das dificuldades. Não é no meio das coisas boas. E eu quero ler um versículo com você, que fica Salmos 84, 5 e 7. Não precisa abrir, não. Resiliência, a arte de voltar após um trauma, de se curar. Deus pode fazer isso por você. Pode ser o trauma que você passar. Você pede Deus. Você acha que... Esses dias eu estava conversando isso com a pastora Cássia, que às vezes não vem na minha mente, se o câncer voltar... Vem. Se isso acontecer. Você acha que as pessoas também não pensam? Mas eu decidi confiar em Deus. E nessa tarde, para você avançar em Deus, você precisa confiar nele e se jogar. Deus tem uma promessa na sua vida e Ele é fiel para cumprir a promessa.
Deus muda a nossa história assim, ó, irmãs. Eu já vivi isso demais. Vira assim, ó, a página. E você fala assim, Deus só está esperando a gente se preparar. O que eu li em Romanos 12, 2? A perfeita vontade dele. Quando você entrega a sua vida para ele, ele fala assim, eu vou te conduzir. Deixa eu te conduzir. Só que sabe o que a gente faz? Não. Ah, Deus, o Senhor é ruim. Nessa época, eu falava para Deus, o Senhor é ruim. Eu converti meu filho doente. Eu achava que eu não podia passar por problema nenhum. Eu não lia a Bíblia, né? Porque se você lê Bíblia, começa a ver que a pessoa... Sabe qual que é a arte de você servir a Jesus? Que pode vir o que vier. Nada vai tirar você da presença dele. José estava dentro de uma prisão, mas a essência dele era filho, não era de escravo. As circunstâncias falavam o que para José? Você é escravo. Ele foi para outra casa, foi para a casa lá de Potifar. Eu achei lindo uma coisa em José, que nesses dias eu estava estudando. Ele chegou na casa de Potifar, ele foi para lá porque os irmãos tiveram inveja dele, já tinham inveja, e por causa do sonho. Não é? Antes ele só sonhava. Com o passar dos anos, Deus foi mudando as habilidades de José. À medida que você não deixa isso te sufocar, e você olha para Deus, Deus, o Senhor pode mudar. Gente, Deus muda uma pessoa em segundos. Eu vi isso na vida do meu filho, do meu marido. Eu ficava assim, como que ele mudou assim? Salmos 84, 5 e 7. Felizes são também, eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, tá? Um pouco diferente. Felizes são também as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir pelos retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes, transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos em lugares... Mudei, né? Espera aí. Está aqui aberto. Deixa eu colocar um kit aqui. Eu vou ler antes, para você entender o mistério de estar na casa do Senhor. Salmo 84, 1. Como é gostoso estar no templo, ó Senhor do universo. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando eu me aproximo de Deus. Os pardais e andorinhas fazem os seus ninhos para proteger seus filhotes. O meu ninho, Senhor do universo, meu rei, meu Deus, são os teus altares. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão em tua casa, louvando o teu nome para sempre. E eu quero finalizar com vocês. Isaías 40, 31. Deus quer te transformar numa águia. Deus quer te transformar numa águia. E eu encerro aqui dizendo para você, mas os que esperam no Senhor renovam suas energias, sobem voando como as águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Coloque-se de pé.